1 Reis, capítulo 19. É o horário, né? Não está escrito aí o horário. É quarta-feira, 19 horas, tá bom? Mais conhecido como 7 da noite. Mais conhecido como 7 da noite. Então, quarta agora, dia 27, 19 horas. 1 Reis, capítulo 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, estou procurando. Pastor Edson, seja bem-vindo. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Ixi, ó. Rapaz. Podia ser você o pregador hoje. Na próxima? Amém. Acabe. Vou fazer que nem o pastor Vandré. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matará todos os profetas à espada. Segue o versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e diz-lhe: faça-me aos deuses como lhes aprouver, se amanhã estás essas horas, fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Rafael está atrapalhando, né? Tá. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou eu melhor do que os meus pais. Palmas para Jesus. Aleluia. Isso porque o Rafael estava atrapalhando. Ei, escute, presta atenção numa coisa nessa noite que eu quero que você entenda no seu coração. Deus quer falar algo comigo e com você. A história aqui é do profeta Elias. Alguém que Deus vai usar tremendamente na terra. O próprio Jesus vai falar dele. Apesar da forma tremenda que Elias vai ser usado, o próprio Tiago vai dizer assim: mesmo sendo homem, ele vai ser usado de uma forma sobrenatural. Elias vai dar algumas demonstrações do que nós vivemos na história da nossa vida. Eu estou tentando sair dessa série aí, mas eu não estou conseguindo, então vamos seguindo aqui. Mesmo com tudo isso que Elias vai viver e vai passar, a Bíblia diz que em um dado momento da história da vida dele, ele vai se cansar de tudo que ele vai viver. Porque o detalhe na história da nossa vida não é quando a gente cansa, porque você pode até cansar. O que você não pode? Desistir. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: você pode até cansar, mas você não pode desistir. O problema não está em você cansar de algumas coisas que você vive, mas sim em desistir por conta do cansaço. Porque cansar é natural. A Bíblia vai dizer que lá em João capítulo 4, que Jesus, quando estava andando, ele vai cansar e vai sentar na beira do poço. Assim que está escrito lá, Jesus cansou. É dessa forma que mostra e narra a história. A Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel, que em um dado momento na história da vida de Davi, Davi cansou, e porque ele cansou, ele quase morreu. Se não fosse um daqueles seus amigos que estava do lado dele, quando o inimigo levantou a espada para matá-lo, e ele matou o inimigo, Davi teria morrido, porque ele estava cansado da guerra, da batalha. Então muitas vezes as guerras e as lutas que nós vivemos, as situações que nós vivemos, elas nos cansam. Então quando muitas vezes a gente diz que a gente está cansado de muita coisa que a gente está vivendo, isso não é pecado. Eu não estou sendo menos de Deus quando eu digo que eu estou cansado. Eu não estou com a minha espiritualidade diminuída,
Quando eu digo que eu cansei de algumas coisas que eu tenho enfrentado, em batalhas e lutas que eu tenho vivido na história da minha vida. O problema é quando muitas vezes as batalhas e as lutas que me cansam me fazem desistir da minha jornada. Eu posso cansar, mas eu não posso desistir. Entenda isso nessa noite, porque a gente sabe muito bem o chamado desse homem aqui. O chamado de Elias é tremendo, porque a gente sabe que vai ficar 3 anos e meio sem chover. E mesmo nesses 3 anos e meio, 1 Reis 17, a Bíblia diz que o Senhor vai colocar Elias num espaço 5 estrelas, porque não está chovendo, não tem comida, seca, está tomando conta de todo o povo. Mas aonde está ele? Ele está lá sendo alimentado, pão quentinho, água fresca e tudo bom, porque ele está lá do lado do ribeiro. O próprio Deus está sustentando ele. Enquanto o negócio está pegando, a situação está difícil, a adversidade está batendo na porta de todo mundo. Aonde está Elias? Sendo sustentado por Deus, descansando no resort. Então, quando a situação adversa bate a tua porta, a dificuldade vem, se você crer, confiar e acreditar, Deus pode colocar você numa condição de sobressair acima de todos aí e viver um resort 5 estrelas. Você crê ou não? Não é porque todo mundo está vivendo que eu tenho que viver, não é porque todo mundo está passando que eu tenho que passar. Eu posso crer no tempo da adversidade que Deus pode me colocar numa condição superior, porque Ele pode preparar tudo para você. Sabe, tem horas que a gente precisa deixar Deus tomar conta e nos preparar aquilo que Ele tem de melhor para nós. Ele está vivendo ali naquela situação, o ribeiro vai secar, Deus vai dizer para ele assim: olha, agora você vai para Sarepta, você vai para um lugar aonde uma viúva vai te sustentar. Quando ele está seguindo para lá, nós sabemos a história, eu estou abreviando só para você entender. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que está lá aquela viúva. O que aquela viúva está fazendo? Ela está catando graveto. Com certeza é uma viúva que está cansada da história dela. Por quê? Porque o marido dela já morreu, ela está nessa condição. E o que ela vai dizer para o profeta? Ela vai dizer para o profeta assim: olha, eu estou aqui catando graveto, porque eu só tenho um punhado de farinha, eu vou para casa e vou morrer. A condição dessa mulher é essa: ela está cansada da vida que ela leva, está cansada da situação que ela está passando, e ela espera uma única coisa: morrer. Porque muitas vezes, irmão, a adversidade é tão forte, o problema é tão difícil na história da nossa vida, a gente se cansa de tudo que está vivendo, e na verdade, o que nos bate ao coração é um sentimento muitas vezes de deixar tudo de lado, de morrer para todas as coisas e não viver mais o que a gente está vivendo. Muitas vezes na história da nossa vida parece que o único escapatória, o único caminho é morrer. E muitas vezes não é morrer fisicamente, é desistir de tudo, é morrer dos nossos planos, dos nossos projetos, das nossas ideias, porque tudo está tão difícil. E é isso que essa mulher vai narrar para o profeta: eu só estou esperando comer esse punhado e morrer, porque para mim eu já entendo que não dá mais. Quantas vezes na história da nossa vida parece que essas lutas que nós estamos passando, em momentos que nós estamos vivendo, parece que já não dá mais. Mas essa mulher está catando graveto, e eu acho tremendo, porque Deus sempre coloca alguém na nossa história, quando mesmo pensando desse jeito, ela está buscando uma possibilidade, porque ela está atrás dos gravetos. Esses gravetos significa: eu estou morrendo, eu estou nas últimas, mas eu ainda vou sair à procura de uma condição que possa provocar uma situação de alegria na minha vida. Então, quando você não perde a esperança de tudo, mesmo acreditando que parece que o fim está perto, mas eu não vou perder a esperança, eu vou sair. Você veio num culto como esse, e sabe por que você veio? Mesmo a sua vida adversa, mesmo os problemas batendo na porta, eu vou na esperança e na expectativa de que eu vou encontrar algo que possa possibilitar na minha história uma transformação. Ela até pede a morte, mas ela está catando graveto, e ela sabe que ainda alguma coisa vai acontecer, mesmo que depois ela vá morrer. Quantos creem que alguma coisa ainda pode acontecer na história da sua vida? Porque quando você crê, Deus sempre coloca alguém no teu caminho para mudar a tua história. Ela vai fazer o bolo para o profeta. Parece até que o profeta está desdenhando dela. Faz um bolo para mim, faz para mim. Mas na verdade o que ele está querendo dizer é: acredita na minha palavra, acredita no que eu estou te falando.
Porque se tem esperança ainda no teu coração, eu quero invocar essa esperança hoje. Ei, irmão, nós vamos orar aqui e algo sobrenatural de Deus vai acontecer. Eu tenho certeza que Deus te trouxe nessa noite, nesse lugar, para falar ao teu coração com essa palavra. Vai, faz primeiro, atende ao chamado do Senhor. Tem esperança aí no teu coração? Tem esperança. Mas sabe, a Bíblia diz que o filho dela vai morrer. Ela tinha medo de morrer, sim ou não? Tinha, mas agora o filho dela vai morrer. E ela vai falar com o profeta. Ela vai falar com o profeta. E sabe o que me chama a atenção? É que você sabe da história. Sabe, ela vai falar com o profeta vai chegar, ele pega o filho dessa mulher, dessa viúva, leva para o quarto, sobe para o quarto, coloca na cama, ele coloca aquele menino na cama. O que me chama a atenção é uma coisa só nessa passagem, é que eu não vejo em nenhum momento Elias dizendo assim, ó, está repreendido todo espírito de morte. Não é nada disso que ele vai fazer. Ele não repreende o espírito de morte, ele não faz uma oração tão grande assim, ele não faz algo tão sobrenatural. Não, simplesmente a Bíblia vai dizer que ele deita sobre aquele menino, invoca o nome do Senhor e a vida volta para ele. Não precisou repreender, não precisou fazer nada, não houve nada de tão espetacular naquele momento, mas a vida vai voltar. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? É que o que eu vejo ali é que só tem como dar vida quem tem vida. Você não dá nada para ninguém que você não tenha. Elias vai dar vida àquele menino, a vida vai voltar para aquele menino, porque havia vida no profeta. Ei, escute uma coisa, tem muita gente que está morrendo, desistindo, parando, e sabe de uma coisa, eu quero contar um segredo para você nessa noite aqui. Deus está muito a fim de usar você para gerar vida em muita gente que está morrendo aí fora. Ei, quem está comigo, diga amém. Quer dizer algo para você. Não vai precisar de espetáculo. Talvez seja só você pegar na mão. Talvez, olha aqui, ó, seja só. A Bíblia diz que Elias deitou sobre o menino. É a mesma posição, sim ou não? Ó. Pode sentar, Léo. Aplauda o seu para ver do Léo. Glória! Ei, escute. Porque talvez seja só um abraço, mas só pode dar vida a quem tem vida. Olha para o irmão que está ao teu lado, vê se ele parece alguém que tem vida aí. Sim ou não? Você não pode dar o que você não tem. Simples para Elias fazer isso, sim ou não? Sim, porque ele tinha vida. Ele tinha vida. Era algo que estava nele, a vida com Deus. E muitas vezes a gente vê tanta gente morrendo e eu não posso fazer nada. As pessoas estão morrendo espiritualmente e eu não posso fazer nada. Sabe por quê? Porque não há vida em mim. E porque não há vida em mim, não adianta. Não adianta. Sabe? Entenda algo. Agora, tudo isso acontecendo dessa forma, e Deus trabalhando na vida do profeta. Sabe, a vida de Elias foi algo sobrenatural, algo poderoso. Agora ele vai falar com Acabe. Não está chovendo. 1 Reis 18. Vai chover, sim ou não? Vai chover. A chuva vai vir. A chuva vai vir, sabe? Os profetas de Baal estão ali. Ele vai chamar todo o povo. Os profetas estão ali. É tão tremendo, a gente fala assim: ai, Elias orou, o fogo do céu desceu. Porque escute uma coisa, Deus chama eu e você para sermos os profetas do fogo mesmo, irmão.
Eu vejo tanto, hoje em dia eu vejo tanto crente gelado que ele não consegue mais nem dar um glória a Deus, um aleluia. Crente que já não, bispo, faz anos que eu não oro mais em língua, eu não invoco o nome do Senhor. O que aconteceu com você? A vida saiu de você em algum momento e você não percebeu. Porque Deus sempre chamou você como profeta do fogo. Ei, cadê o reteté? Um dado momento a gente esqueceu de tudo. O povo está dividido, está separado. E Elias vai chegar e diz assim: ó, chama aí os profetas aí. Quem eram os profetas do Baal, do bate-tambor, os caras lá, entendeu? Fala para eles invocarem. Eles vão invocar? Vão invocar. Vai acontecer alguma coisa? Não, a gente sabe da história, não vai acontecer nada. Quando é meio-dia, a Bíblia diz que Elias está lá, e eles estão lá se cortando, se sangrando, fazendo tudo. Elias vai dizer assim: dá uma olhada aí, vê se ele não foi viajar, vê se ele não está de férias. Chama ele para ver se ele vem, mas nada vai acontecer. A Bíblia vai dizer que Elias vai dizer: agora é minha vez, dá licença aí. Ele chama todo o povo, reúne todo o povo. A Bíblia diz que ele vai restaurar o altar, as pedras do altar. Ele vai restaurar, não fazer um novo. Sabe por quê? Porque quem é profeta do Senhor, quem tem a vida com Deus, ele não faz novo, ele restaura, ele é restaurador de vidas. Deus não chamou você para fazer pessoas novas, Deus chamou você para restaurar. Tem muita coisa dentro da sua família que precisa ser restaurada. Você não precisa de um casamento novo, você precisa de um casamento restaurado por Deus. Você não precisa de uma família nova, você precisa de uma família restaurada por Deus. Ei, Deus me dá um emprego novo. Não, irmão, Deus está dizendo para você: eu vou restaurar aquela empresa que você trabalha só por causa de você. E a gente é assim, a gente quer trocar de família que nem troca de celular, quer trocar de casamento que nem troca de celular. A gente quer trocar as coisas como, sabe, igual a gente troca de roupa. E Deus está dizendo assim: não, bebê, escute, não é desse jeito. Eu quero restaurar esse negócio. É restaurar. Sabe o que eu acho tremendo nessa passagem, 1 Reis 18? É que Elias vai pedir quantas pedras? 12 pedras. 12. Mas o reino estava dividido. Mas ele pede 12. É porque Deus não tem como Deus operar na divisão. Se for dividido, Deus não vai operar. Posso ouvir um amém? Não importa a condição humana, o que importa é a condição no céu. Pode estar parecendo que está dividido aqui, mas lá não está não. Pode parecer que está separado aqui, mas lá não está não. Pode parecer que está longe aqui, mas lá não está não. Pode parecer que está distante aqui, mas lá não está. Pega 12 pedras, porque Deus só opera na união. Mete água aí. Fogo desceu do céu. Olha que tremendo. Coisa linda aconteceu. Sobrenatural. Porque aí Deus opera. Deus opera. Coloca 1 Reis 19:1 para mim de novo aí. É aí que nós estamos, né? Isso, vamos lá. E Acabe fez, presta atenção. Está acontecendo alguma coisa aqui, sim ou não? Está acontecendo. O que está acontecendo? Acabe participou de tudo, ele está lá. Ele está lá no monte, ele viu o fogo descer do céu, sim ou não viu? Quem não viu? Jezabel. Acabe viu o fogo, ele viu o que Deus é capaz de fazer. Agora ele vai narrar. Pensa na narrativa de Acabe para Jezabel, tudo aquilo que os olhos dele viu. Deve ter sido algo tremendo. Por quê? Porque ele viu o fogo. Agora quem não viu? Jezabel. Quem não está envolvido no fogo tem sempre essa visão estranha. Às vezes eu vejo o crente que ele está na igreja, mas ele não está envolvido no fogo. E quando ele não está envolvido nesse fogo, a visão dele é sempre estranha dessa maneira. Ela não entendeu e não compreendeu nada. A visão dela foi totalmente errada daquilo que Deus tinha feito lá. Pensa, Acabe, chega aí, Geza. É o seguinte, Bel, eu estava lá, meu Elias, cara, o cara é top, hein? O cara é top. Tremendo. E sabe, tudo isso que aconteceu
ele viu, primeiro, vamos lá, Acabe. Elias chama ele e diz para ele assim: pode descer, aparelha os cavalos, desce, come e bebe, porque vai chover. Sim ou não? Sim. Aí, olha só, vamos lá para a cena, presta atenção. Acabe vai para comer e beber. Ele monta no carro e vai comer e beber. Para onde que Elias vai? Para o monte orar, lembrou? Ele vai orar. Quantas vezes? Escola Bíblica Dominical. Quantas vezes ele vai orar? 5? 8? Opa, ouvi um 7 aí? Diga 7. Todo mundo da escola bíblica. Glória, palmas ao Senhor para a sua vida, vai. Aí. Eita glória! Aí, olha só, presta atenção. Desce, vai comer e beber, que vai chover. Elias vai para onde? Para o monte orar. Ele vai orar. Aí eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. Vai chover. Elias pega, levanta. Vem para mim, presta atenção. Acabe, pode descer que vai chover. Acabe está descendo 30 quilômetros. Não era de carro nem de Uber, tá? Pensa o tempo que ele vai levar. Para onde que Elias vai? Para o monte para orar. Ele vai orar até que a nuvem do tamanho da mão de homem apareça. Quando a nuvem aparece, esse é o sinal que vai chover. Põe o último versículo do capítulo 18 para mim, que é o 46, não é isso? Quem gosta de Bíblia, diga amém. Vou fazer igual o pastor Vandré agora. É aqui, né? Aqui tá bom? 1 Reis 18, 46, é esse. Olha só, vamos lá. Acabe desce, vai comer e beber. Ele desce, Elias vai para o monte orar. Ele vai para o monte orar, ora, a nuvem na mão, do tamanho da mão de homem vai aparecer. Agora ele sabe que vai chover. E aí a mão do Senhor veio sobre Elias, ao qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Acabe está de carroça e Elias a pé. Quantos quilômetros que eu falei? Quanto daí? 30. Acabe está indo, Elias vai subir, vai para o monte orar. Deus vai mostrar para ele, ele vai descer, vai sair correndo e vai chegar primeiro que Acabe ainda lá embaixo. 30 quilômetros. Bastante, né? Ele vai chegar primeiro ainda, porque a mão do Senhor é com ele. É sobrenatural ou não? Toque no ombro do irmão que está atrás e diga para ele: Deus pode fazer assim com você também. Ei, escute. Agora, Elias está pronto. Ele está pronto, vamos lá. No tempo da adversidade, Deus cuida de você. Você ora e fogo desce do céu. Eu não estou ouvindo nenhum amém. Sabe, nos momentos da maior dificuldade, Deus vai fazer você chegar primeiro e na frente, não importa a condição, a situação. E tudo que você orar, Deus vai responder. E os milagres vão acontecer. Diga: eu estou pronto. Levanta a mão quem está pronto, deixa eu ver. Cadê a fotógrafa? Está registrado. Está prontinho mesmo? Toque no ombro do irmão Tatrol e diga para ele: está pronto mesmo, bebê? Diga: está pronto, bebê? Mas escute. Mesmo você pronto, eu vou dizer para você: tudo bem se você cansar. Você só não pode desistir. Eu vou sair dessa série um dia, tá? Só não sei quando. Deus começou falando sobre fracasso, agora sobre cansaço. Uma hora nós saímos dela. Não sou eu, tá? Eu até tento. Tudo bem se você cansar. Agora, vamos para dentro do texto aqui. Agora que eu vou começar a pregar. Eita glória, aleluia, olha. A pregação vai começar agora. Olha lá.
A mão do Senhor veio sobre Elias. Segue o versículo 1 do capítulo 19. Espera aí, vai sair. Tudo bem. Não está indo? Ah, travou? Puxa vida, hein, irmão? Eu não vou, posso dizer seu nome? Não. Melhor não? A pastora falou que não. A pastora disse não, tá? Mas você não sabe quem está lá? Não é Juliana que está lá. Juliana está ali, gente. Ali. Levanta a mão, Juliana. Aí, pronto, viu? Ah, foi. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito e como mataram todos os profetas à espada. Né? Ó, vem, peraí. Dá uma, segura. Como mataram todos os... Quantos profetas ele matou? 8? 400? Quem acha que é 400? Levanta a mão, quem acha que é 400? Ah, hoje é interativo hoje. Quem acha que é 450? Levanta a mão. Quem acha que é 900? Levanta a mão. Não? Vamos ficar nos 450, pronto. Escute, ó. Quem que matou os 450 profetas? Quem foi? Quem foi? Elias. Ó, ei, o Espírito Santo está falando algo aqui. Vamos lá. No tempo da adversidade, Deus prepara 5 estrelas para você. Deus faz coisa diferente. Você ora e fogo do céu desce. Você entende isso? Todas as orações que você fizer serão respondidas. Deus vai dar força sobrenatural para você. Sempre chegar primeiro, chegar na frente. E os inimigos se colocarem contra você, Deus vai te dar capacidade. Você já pensou que luta foi essa? Porque ele vai matar, não é ninguém. Ele vai matar a espada todos os profetas. Esses são os profetas mentirosos, tá? Ai, nossa, Elias matou os profetas? Não, isso aqui são os de enganação, os de Baal. Mas a Bíblia diz que ele próprio... Você já pensou que luta foi essa? Para matar tudo isso de gente? Elias cansou ou não? Você já pensou que pique 30 quilômetros, matou os 450 e vai, e vamos orar, sobe no monte, vai, ora, ainda não é, vai na vigília, ainda não aconteceu, está faltando tudo, não tem nada, aí eu vou, aí Deus prepara. Tem horas que eu canso. Apesar de tudo, eu canso, sim ou não? Canso. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: você pode cansar, irmão, fica tranquilo. Ninguém aqui é super-homem, não. Fica tranquilo. Tem hora que a gente cansa. Eu não quero que ninguém perceba que eu estou cansada. Por quê? Você só não pode desistir. Quem está entendendo isso nessa noite? Deus está falando a corações de pessoas aqui que estavam querendo desistir. Aí, segue o versículo 2, segue. Tudo isso aconteceu. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer, a gente sabe da história, vamos abreviar. O que aconteceu? Chegaram lá para eles e falaram assim: ó, é o seguinte, Jezabel mandou um recado para você, você vai morrer. Isso gerou o que no coração de Elias? Um desânimo total. Mas por quê? Segue o versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar o quê? A vida dele. Ele lembra do menino? Ele está querendo salvar a vida dele. Mas sabe o que acontece aqui? Que eu vejo? O que está acontecendo aqui é o seguinte: é que o problema muitas vezes não é o cansaço. Não é o cansaço que nos leva a querer desistir. O que nos leva a querer desistir é quando as coisas não saem da maneira que nós queríamos. Isso que nos leva a querer desistir. Porque as coisas aqui estão fugindo do controle. Quanto que Elias imaginou que o final do fogo que desceu do céu seria isso?
O problema nosso é isso. Toda vez que as coisas não saem como eu imaginava, eu já penso em desistir. Não é porque as coisas não estão da maneira que você queria que você tem que desistir, irmão. Não é porque as coisas não estão saindo da maneira do seu projeto que agora você vai entregar os pontos e vai desistir de tudo. Não desiste não. É isso. É isso que está vivendo na vida dele. Ele vai dizer assim, ó, não basta a minha vida, eu não sou. Segue um pouquinho mais o versículo. Olha o que ele vai dizer. Eu nem sou igual meus pais. Mas quem eram os pais de Elias? A Bíblia nem diz quem são eles. Se a Bíblia não fala, com certeza ele era maior do que os pais dele, mas ele está se sentindo assim. Quando as coisas não saem como a gente queria, a gente se sente assim. A gente se diminui logo. Mas e toda a história presente, não é de passado não, que Elias acabou de viver? E tudo que você viveu com Deus, você apaga porque as coisas não estão saindo da maneira que você queria? E tudo que você viveu com Deus ali atrás já não vale mais porque não está saindo do jeito que você quer? Essa é a pergunta. Me cansei de ir para a igreja, me cansei de orar, me cansei de pedir a Deus, me cansei de correr atrás. Tudo bem, mas não desista. Não desista. Toque no ombro do irmão que está ao teu lado e diga para ele: não desiste não. Não desiste não. O cansaço vai fazer com que Elias desista da vida. Viu o que o cansaço faz? Não quero mais não. Não quero mais viver na igreja. Não quero mais viver desse jeito. E a gente se esconde. Ali atrás, lembra o que ele vai fazer? Ele levantou e foi, chegou e deixou quem? Ele vai deixar o moço. Olha só, o parceiro. É isso que o cansaço faz. Nos isola. Quando a gente quer desistir, a gente desiste até das amizades. A gente desiste da igreja, das pessoas. Era isso que Elias queria. Mas o que eu quero dizer para você é que assim, quantos versículos? Só 3. Às vezes na nossa vida é assim. Elias estava lá no auge, sim ou não? 3 versículos depois. Tem horas que a gente dorme de um jeito e acorda do outro. Parece que a nossa vida deu uma guinada. Nossa, mas a semana passada estava tudo tão certinho. Agora, saiu as coisas do lugar e de uma maneira, de um jeito. Agora ali atrás ele era o top do top do top. Agora, olha a maneira que ele está. Ele vai sair, vai se sentar. Segue o versículo 4. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. É assim. Quando eu quero desistir, o deserto é o meu lugar. Foi Deus que mandou ele para o deserto? Não, ele que foi. Foi decisão dele. E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Primeiro ele desiste da vida, agora ele pede a morte. É passos, tá? Elias está em depressão, sim ou não? Tá. Quando escute uma coisa. A doença desse século que atinge as igrejas, tá? Está repreendido, bispo. Não adianta repreender não, bebê. Porque é impressionante como as pessoas se cobram de que as coisas devem sair da maneira que elas querem. E quando as coisas saem do controle dela, a primeira coisa que acontece é que ela entra em depressão. Aí, desiste da vida. Segundo passo: eu quero morrer. O cara que ali atrás estava dando vida, agora ele quer a morte. Ele quer morrer. Tem muita gente pedindo para morrer espiritualmente. Não adianta. Não serve mais, não presta mais.
Tem muito crente sendo levado à depressão espiritual. Por quê? Porque ele imaginou, porque ele formou, porque ele planejou, e nada do que ele planejou saiu da maneira que ele queria. E porque não saiu, ele desiste de tudo, até mesmo de si próprio. Você pode até cansar, você não pode desistir. O anjo vai vir? Vai. Segue aí, segue para mim, bora. 5. Deitou-se e dormiu. Esse sono que ele está dormindo aqui, não é? Então ele está descansando, não. É assim, é desse jeito. É um sono de quem está depressivo mesmo. Não é um sono de descanso. Porque a coisa que um depressivo mais quer é não ver nada. Eu não quero nem ver nada. Por isso que ele se isola dentro do quarto. Não quero ver ninguém. Eu não sei se alguém aqui já viveu sintomas da depressão, mas é algo muito difícil, tá? Ainda encontro pessoas dizendo assim: depressão é frescura. Queira Deus que eu nunca passe por isso. Porque a pessoa fica trancada dentro de um quarto e que ninguém, nem a família consegue acessar. Porque ela não quer ver ninguém. Esse sono é um sono de alguém que está depressivo, já para não ver mais nada. É o último estágio da vida dele. Mas quando ele está nesse último estágio, eis que o anjo tocou nele. Você entendeu? Eu vi uns 2 glória aí. Porque Deus não vai deixar você morrer. Você pode até querer morrer, mas Deus não vai deixar. Entendeu? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais a situação. Ei, vem para mim, presta atenção. O anjo tocou nele. Tocou. Porque Deus sempre vai dar um toque. Ei, Elias! Diga por irmão que está ao teu lado: Deus está te dando um toque hoje. Ei, tem pão, tem água, come e bebe. Eu não vou deixar você morrer aí não. A Bíblia vai dizer que Elias comeu e bebeu, mas aí ele voltou a... Não é assim não, depressão é difícil, tá? Ó, o próprio anjo está tocando nele, mas ele vai continuar na mesma. Porque é difícil mesmo. Até Deus sabe. Até Deus sabe. Já tentei ajudar aquele irmão lá. Fui lá na casa dele uma vez, ele não quer. Ei, bebê, você não tem vida para dar para ele não, então. Você vai só uma vez atrás, já desiste. Como que é esse negócio? Porque se o próprio Deus vai insistir, segue o versículo 6. E olhou, ele viu e junto à cabeceira um pão cozido e tornou a dormir. Segue o 7, vai. E voltou a segunda vez o anjo e tocou de novo. Tocou de novo. Come de novo. Se Deus quer Deus, insiste com a gente e a gente abandona as pessoas, hein? Fala pra mim se a gente não abandona. Eu vou mandar uma mensagem para ela, se ela não vier, né? Eu vou na casa dela uma vez só, aí ela não veio. Ela não quer não. Ele não quer. A gente é assim, mas Deus não. Graças a Deus que Deus não é. Come, segue aí para mim, vai, 8.
E levantou-se, pois comeu, bebeu, e com a força daquela caminhou 40 dias e 40 anos, até chegar onde? Lá na caverna, lembra? Agora ele vai para a caverna. A primeira vez veio o anjo, a segunda vez veio o anjo. Quem vai vir agora? Quem vai vir? Ele próprio. Ele vai mandar um anjo para te ajudar. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. Mas se não funcionar, o próprio Deus vai vir falar com você. E veio. E Elias está lá dentro. Ele percebeu na caverna. Eu vou abreviar, que meu tempo já foi. Era para começar a mensagem agora, mas nós vai segurar. Não vai dar. Nós vamos ficar aqui até meia-noite. Aí Elias está dentro da caverna. Ele percebe, Jorge, que algo está acontecendo. Ele vai escutar, não vai? Ele vai escutar o barulho. Vai vir o fogo. Mas ele vai dizer, Deus não estava. Mas aí quando vem aquela brisa suave, calma, ele pega, coloca o lenço, sai para a beira da caverna, e quando ele olha, quem está lá? O que você faz aí, Elias? A gente sabe qual é a resposta, sim ou não? Elias vai dizer, o que ele vai dizer? Estou cansado. Ele vai dizer que ele está cansado. Olha aí, cansado. E quantas vezes, não, é só Elias que faz isso. Quantas vezes você já não falou para Deus, Deus, eu estou tão cansada? Sim ou não? Deus, eu estou tão cansado dessa vida, dessas situações. Eu estou cansado das pessoas. Elias estava cansado de quem? Das pessoas, por causa de Jezabel. Todo mundo morreu, só eu fiquei. O que causou essa depressão nele foram as pessoas. O que causou essa depressão nele foi que ele tinha uma expectativa lá no alto daquilo que ia acontecer e que não aconteceu. Esse é o problema de muito crente. Se a sua expectativa está no alto, não tem problema nenhum. Mas saiba que de repente as coisas podem não sair da maneira que você espera. E se elas não saírem, entenda, Deus está no controle. Sai daí, Elias, porque eu ainda tenho muito a fazer na tua vida. Você vai ungir reis. Engraçado, lá quando Deus fala com Elias, Deus vai dizer que ele tem ainda 3 coisas para fazer, sim ou não? 3. Uma delas é qual? Ungir Eliseu no lugar dele e ungir 2 reis. Olha lá na Bíblia para você. O que vai acontecer? A única coisa, Elias está tão cansado que ele vai fazer uma só. Ele só vai ungir Eliseu. Está lá. As outras 2 ele não vai fazer. Mas Deus é tão tremendo que Ele sabe que a gente cansa. Deus sabe que nem tudo que Ele tem para a gente vai viver, porque Ele é Deus. Sabia disso? Deus assim, olha, Elias, eu tenho para você tantas coisas. E Deus mostra, você vai ungir reis, você vai fazer. Mas Deus é tão Deus que Ele sabe que eu não vou viver tudo que Ele tem. A única coisa que Elias fez foi ungir Eliseu. Mas está tudo bem, não tem problema. Deus tem tanta coisa para mim, mas Ele sabe que eu sou humano e que na minha trajetória eu vou me cansar de algumas coisas e eu não vou conseguir viver tudo que Ele tem para mim, mas Ele tem. Mas Ele tem. Eu sei que Ele tem e Ele diz para mim que tem. Mas eu sei que na minha trajetória eu vou me cansar, eu me cansarei, você se cansará, nós se cansaremos, faz parte. Mas Ele tem. E se eu não viver o que Ele tem para mim, porque eu me cansei, tem alguma coisa errada? Não, também. Está tudo bem. Está tão bem que Elias ungiu Eliseu. E aí como é que foi? Deus falou assim: vem Elias, vem. Vem que eu vou tomar você para mim. Você vai subir.
Deus amava tanto Elias que tomou ele. Mas ele não cumpriu o que Deus... Não, mas não tem problema. Não tem problema. Eu sei. Se a gente vivesse tudo que Deus tem para nós, irmão do céu, mas nós não vamos conseguir, sabe por quê? Porque a gente vai se cansar. É muita coisa. Quantas vezes a gente fala, Deus é muito para mim, e Deus fala, é mesmo, filha, mas eu te amo e eu vou te arrebatar para mim mesmo assim. Deus, eu estou cansado de tudo isso, não tem problema. Eu só quero que você saiba que eu tenho tudo isso para você. E se você não viver, não tem problema também, porque eu quero você para mim. Sabe, Deus trouxe você aqui nessa noite. Eu não posso deixar você ir embora sem fazer uma oração por você. Porque muitas coisas da história da tua vida te cansaram. Sabe, ali atrás, eu era quem era, eu orava, fogo do céu descia, e sabe, eu tinha vida para evangelizar, para buscar, e sabe de uma coisa, eu era das vigílias, e quando eu orava, Deus respondia, Deus fazia, mas as coisas no decorrer da minha vida, sabe, bispo, não foram saindo da maneira que eu esperava. As minhas expectativas foram se frustrando e eu me cansei. E na verdade eu estou pensando mesmo em desistir. Deus está dando um toque em você hoje e dizendo assim: eu ainda tenho muito a fazer na tua vida. E mesmo que você não viva tudo que eu tenho, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não se desespera. Sabe? Deus tem promessa. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Fica de pé. Mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, a promessa continua. Coloque a mão no teu coração aí.